Olá, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe neste dia de sábado. O Senhor nos abençoe a cada um de nós, nos faça realmente ter o coração preenchido pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nesse dia 4 de abril, sábado, da quinta semana da Quaresma, praticamente o último dia antes da grande semana que se aproxima, a Semana Santa, o eixo principal da nossa fé, o Tríduo Pascal. Então, o Evangelho de hoje, como de costume, vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só homem morrer pelo povo que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o nosso ponto de partida do Evangelho de hoje é, como é de costume, entender o contexto no qual o Evangelho está inserido. Nunca podemos fazer uma correta interpretação do texto sagrado sem perceber qual contexto ele está inserido. Seja o contexto literário, ou seja, perto de qual perícope, onde o evangelista localiza esse texto, seja o contexto sociopolítico ou religioso, quer dizer, o contexto do ambiente próprio, da religiosidade da Judéia, daquele período. Então, compreender essas realidades é uma demanda essencial. Então, tratando especificamente do contexto literário, nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 45. Quando pegamos a nossa Bíblia, imediatamente perceberemos que nós estamos na continuação imediata da narrativa da ressurreição de Lázaro. Aquele evangelho de domingo passado, no qual o Senhor chamava Lázaro à vida. E aqui o que nós estamos percebendo é exatamente a reação dos judeus em face a este sinal de Jesus. Sinal que é preparado para atrair a multidão, para atrair os judeus, para levá-los a crer na palavra do Filho, na palavra do enviado. Então, esse sinal
causa reações diversas. Basicamente, duas reações. Alguns creram em Jesus, quer dizer, o sinal logrou êxito, chegou ao coração daquelas pessoas e eles acreditaram, aderiram à mensagem de Jesus. Outros, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Essa segunda atitude, ela parece ter uma ambiguidade. Eles podem ter ido contar aos fariseus no sentido de fofoca, de tentar entregar Jesus Cristo para que os fariseus tomem uma posição e surpreendam ou impeçam Jesus de continuar agindo assim. Mas também pode ter o sentido de ir realmente testemunhar aquilo que viram, quer dizer, talvez tentar apresentar aos fariseus que Jesus realmente seria o Messias. Então o texto não nos deixa claro para interpretar qual das atitudes significa. O essencial é que a reação dos judeus está muito mais atrelada à primeira postura, como que quem percebe não um feedback positivo, mas quem vai ao encontro de Jesus com o desejo de prendê-lo. A reação básica ou primeira desse povo é tentar resolver um problema e não acreditar em Jesus. É assim então que nós percebemos uma outra questão, que é o problema levantado. O que faremos? Diante de uma reunião do Conselho Geral, ali do Sinédrio. O Sinédrio geralmente era formado pelos grandes do povo, pelos anciãos, pelos sacerdotes, por alguns fariseus e mestres da lei. E esse conselho, basicamente, era quem coordenava, quem organizava as principais decisões de Israel. Sempre, obviamente, nas mais importantes deveriam recorrer ao governador romano, no caso, em atitude, Pôncio Pilatos. Mas, o que acontece? Esse conselho se reúne tentando entender o que eles vão fazer. E o grande motivo, ou o grande problema apresentado por Jesus é porque ele faz muitos sinais. Nós estamos diante de um homem que faz muitos sinais. Aqui é muito importante sempre termos em mente as inter-relações que o evangelista faz. Por exemplo, se nós formos lembrar o Evangelho de João, ou o início do ministério de Jesus, começa logo depois do primeiro sinal, principalmente. O primeiro sinal já é o início, diríamos assim, mas o conflito, propriamente dito, começa logo após esse primeiro sinal. O primeiro sinal é como se fosse um disparo, um gatilho. E a partir desse primeiro sinal, Jesus começa a se manifestar, e já desde o princípio, em conflito com as autoridades, muitas vezes chamada de os judeus. Então, se nós pegarmos o Evangelho de João, perceberemos que a primeira fala no Evangelho dos judeus, ou das lideranças judaicas, é a seguinte fala. Está lá em João capítulo 2, versículo 18. Eles dizem o seguinte: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus, diante do templo, recheado de mercadores, faz uma certa forma um gesto simbólico ali, purifica, expulsa os mendigões do templo. E a interrogação dos judeus é: que sinal faz para agires assim? Um outro texto importante está lá no capítulo 6 do Evangelho, capítulo 6, versículo 30, quando Jesus é perguntado: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Então, de início, os sinais deveriam fazer com que a multidão e os judeus acreditassem em Jesus. Contudo, aqueles corações estão tão empedernidos, estão tão fechados, encrustados, que o que deveria servir de
ponte para acreditar se tornem motivo de acusação. Tamanha é a cegueira daquelas pessoas, tamanho é o fechamento daqueles homens. Então, por mais que Jesus queira mostrar-se, por mais que ele tenha realizado já vários sinais, inclusive todos os sinais já foram realizados, até mesmo chamar o morto à vida, mesmo assim eles não querem acreditar. É aquilo que nos diz o ditado popular: o pior cego é aquele que não quer enxergar. E de fato as autoridades judaicas não queriam enxergar aquilo que Jesus estava realizando, porque se levantava na perspectiva deles um outro problema. Esse problema pode ser visto, pode ser percebido na continuidade. O texto diz que muitos vão acreditar, aliás, muitos não. Se Jesus continuar assim, todos vão acreditar nele. A força que se manifesta em Jesus, ela é uma atração irresistível. E mesmo assim, eles querem permanecer distante dela. Mesmo assim, eles não querem acreditar. Eles reconhecem que todos acreditarão, mas querem calar a voz da verdade. Porque com medo de que a fé em Jesus Cristo dispare uma verdadeira revolta social. Porque Israel estava mergulhado em um ambiente de desejo e de espera messiânica. Para muitos, o Messias viria libertar Israel dos romanos. Então, na perspectiva dos fariseus, dos mestres da lei e do sinédrio, se esse Jesus é reconhecido como Messias, imediatamente acontecerá ou começará uma verdadeira revolta social contra os romanos. E a possível consequência é que eles virão destruir o nosso lugar, que significa o templo, e também a nação. Aqui nós precisamos entender a fina ironia de João mais uma vez, porque o Evangelho é escrito ali por volta do ano 90. No ano 70, o templo foi destruído. Por volta do ano 30, mataram Jesus. O que o texto quer dizer é que a destruição do templo nada tem a ver com a vida ou a morte de Jesus. É uma realidade alheia. Mas essa morte programada, decretada pelos fariseus e mestres da lei, significa então uma rejeição a esse projeto de Deus. Tá? Então, por mais que os judeus quiseram, ou os mestres da lei quiseram abafar a voz de Jesus, executando-o com medo de os romanos destruírem a nação, destruírem o templo, isso não adiantou. Porque na verdade o desejo de Jesus não era causar uma revolta social, mas era gerar corações entregues inteiramente a Deus. E assim o texto continua com a fala de Caifás e uma possível solução. O primeiro motivo para executar Jesus, observem bem, é porque ele faz muitos sinais. O segundo motivo é porque ele pode causar uma revolta social, uma revolução contra os romanos. E obviamente, aqueles que estavam no poder, de certa forma, tinham um pouco de boas relações com os romanos, porque eram eles que, de certa forma, acabavam legitimando aquelas pessoas e sancionando no poder. Tá? Interessante percebermos então a solução que é proposta por Caifás, sumo sacerdote naquele momento. Ele diz: ora, é melhor que um só morra por toda a nação. É melhor que um só se perca. E aqui o autor do Evangelho faz uma interpretação teológica. Ele consegue perceber nessa fala de Caifás aquilo que nem mesmo Caifás percebe. Ele diz que Caifás realiza uma profecia, que a morte de Jesus Cristo é uma morte em benefício de todo Israel. Na verdade, amplia em benefício de todos os povos dispersos pelo mundo todo, de todos os filhos de Deus. E aqui
o autor resgata uma tradição muito relevante, muito bonita do profeta Isaías, mais especificamente do segundo Isaías, que nós chamamos os cantos do servo sofredor. Ali o profeta fala muitas vezes de um personagem enigmático cuja morte fará chegar a salvação a todos os povos. Trata-se da ideia de uma morte vicária, uma morte em favor de outros. E ali nós percebemos, por exemplo, em Isaías 53, versículos 4 a 6, nós perceberemos a ideia de que esse servo dará a sua vida em favor de todos, em resgate de todos. E como diz o profeta Isaías, por suas chagas nós fomos curados. Por mais que a cruz seja um aparente fim, na verdade ela causa em nós a cura, a salvação de uma humanidade perdida para uma humanidade salva e redimida em Cristo. Aqui está uma verdadeira Páscoa, uma verdadeira passagem das trevas para a luz. E assim nós percebemos que esse Jesus Cristo, com a sua morte, na verdade gera um benefício imenso para a humanidade. Na verdade, ele entrega-se a si mesmo para que nós sejamos salvos. E é esse alcance que nem os fariseus, nem mesmo o sumo sacerdote conseguiu perceber. Observem bem que a atitude por excelência do sumo sacerdote era a escuta de Deus. E mesmo sem perceber, ele escuta a Deus numa profecia, fazendo então com que em Jesus, aliás, na morte de Jesus, toda a humanidade seja resgatada. Na morte de Jesus, toda a humanidade seja experimentada e vivenciada, redimida. É então que a decisão está tomada. Os judeus, o sinédrio, os representantes de Israel, a liderança judaica, decide. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Pronto, nós já temos aqui o ambiente preparado para aquilo que vai acontecer na semana que se levanta. Nós começamos o Domingo de Ramos na liturgia sabendo a morte de Jesus está decretada. Mesmo assim ele vai a Jerusalém, mesmo assim ele se manifesta, mesmo assim ele enfrenta a paixão e a sua morte. Não simplesmente com medo, mas com uma coragem imensa de dar a sua vida em favor de todos. E aí a gente entende também que esse texto tem como panorama a alegoria do bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ninguém me rouba, ninguém me tira a minha vida, eu a dou livremente. É essa a atitude de Jesus Cristo. E assim, Jesus, por enquanto, porque a sua hora ainda não chegou, por enquanto se afasta para permanecer com seus discípulos. Lembremos sempre que permanecer significa intimidade, permanecer significa conhecimento e experiência. Jesus se dá aos seus discípulos até a última hora, até o último momento, para que eles tenham força e para que eles perseverem. Alguns então decidem ir a Jerusalém para purificar-se. Observe essa contraposição muito interessante. Os camponeses, os pobres, vão a Jerusalém para se purificar, mas as autoridades, os magistrados, os grandes, vão para Jerusalém preparar a morte de Jesus Cristo, organizar a sua condenação. E aí essa contraposição é importante, porque de fato a gente não pode simplesmente generalizar os judeus. Eu sempre faço questão de dizer que geralmente no Evangelho de João essa expressão significa a liderança que se fez adversária de Jesus. Não é simplesmente todo e qualquer judeu, pelo amor de Deus. Mas é uma realidade que implica a liderança, os fariseus, aqueles que rejeitam a luz de Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs,
o ambiente que nos é preparado nessa liturgia de hoje é a decretação da morte de Jesus. Essa morte está decretada, mas Jesus vai experimentá-la não com desespero, não com falta de esperança, mas na certeza que ela será em benefício de todos. Assim que nós possamos experimentar bem essa semana, nos preparar, rezar ainda mais intensamente para fazer acontecer em nós não apenas uma experiência rasa desse momento, por mais que seja uma experiência à distância, mas que seja verdadeiramente uma experiência de entrega na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que com Cristo nós possamos experimentar a morte para o pecado e a ressurreição para a vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.